Opa, tudo bem? Meu nome é Bruno Marques e esse é meu canal Bruno Marques Informação e Tecnologia. Pessoal, no vídeo de hoje então, vocês sabem, eu gosto de ficar mesclando um pouquinho sobre informação e sobre programação, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo pedido pelos meus alunos do técnico de contabilidade para falar um pouquinho, né, sobre o Excel, tá? O que eu vou fazer hoje? Vamos trabalhar com uma função bem legal que é o PROC-V. O PROC-V é uma função do Excel, onde a gente pode utilizar uma lista pré-definida, né? No caso eu posso usar uma lista de funcionários, por exemplo, e eu posso chamar o funcionário com todas as informações dele utilizando apenas um código, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, eu espero que todos vocês gostem. Lembrando de uma coisa, tá? Eu já vou pedir agora que você se inscreva no meu canal, tá? Porque às vezes a pessoa vê todo o vídeo ou para na metade, né? E acaba se esquecendo de se inscrever no canal. Então assim, se inscreva no meu canal, é muito importante e me ajuda muito. Então vamos lá pro vídeo, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom pessoal, eu tô compartilhando a minha tela aqui com vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos abrir aqui o Excel, né, do Google, o Google Planilha. Criar uma página em branco. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa que eu vou fazer é criar um banco de dados, tá? Onde vai ter as informações que eu vou querer utilizar depois. Eu posso criar nessa mesma planilha ou eu posso criar numa planilha separada, tá? Mas eu vou fazer agora na mesma tela para vocês conseguirem visualizar bem. Eu vou fazer um exemplo pequeno, até para o vídeo não ser muito longo, tá? Vamos lá. Então eu vou criar então uma planilha onde eu vou ter um código. Eu vou ter um nome, eu vou deixar um pouquinho maiorzinho aqui. Eu vou ter a idade e vou ter aqui o cargo. Ou melhor, vou botar o setor do funcionário, tá? Eu vou deixar isso aqui centralizado para ficar mais agradável para a gente ver. Vou criar uma tabelinha aqui. Vou botar os códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou botar o nome do funcionário, então vou botar aqui Bruno, Simone, Leonardo, Fernanda, Elisete, Samuel, e João, tá? Idade, vou botar aqui 24, 35, 45, 34, 46, 53 e eu vou botar aqui 27, tá? Setor, vou botar aqui contábil, informática, compras, vendas, almoxarifado, vou botar aqui marketing e tô aqui vendas também. Tá, então aqui nós temos então nosso banco de dados. Esse banco de dados então a gente vai utilizar ele para fazer consulta. Eu vou criar então esse mesmo layout aqui do ladinho. E eu vou colocar aqui, tá, pessoal? O que eu vou precisar? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui pro tamanho do nome. O nome não precisava ser tão comprido assim, né? Até porque eu vou botar o primeiro nome só. Então o que eu vou colocar aqui? Lembrando, tá? Que a gente vai ter dentro dos parâmetros do PROC-V vai estar PROC-V. Quando a gente vai colocar uma função, a gente bota o sinal de igual, escreve o nome da função, abre parênteses. O que é a primeira coisa que eu preciso colocar dentro do PROC-V, tá? É o índice. O que é o índice? O índice é a referência
da informação que eu vou puxar. Onde é que eu vou colocar o código de referência, tá? Vai ser aqui na primeira coluna. Então o código vai ser esse aqui. As informações dentro do PROC-V é separado por ponto e vírgula. Então ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar o banco de dados que eu quero buscar informação. Então eu vou botar aqui do início até o fim, tá? Vou botar ponto e vírgula de novo. Eu vou escolher qual é a coluna. A coluna ela começa a contar da primeira seleção. Então aqui o código é a coluna 1, o nome é a coluna 2, a idade é a coluna 3 e o setor é a coluna 4, tá? Olha, prestem atenção. Quando a gente tiver uma coluna mesclada, as colunas elas contam também. Então se o nome aqui tivesse duas colunas mescladas, ela contaria coluna 1, 2, 3, 4 e 5, tá, pessoal? Neste caso a gente não tem coluna mesclada, então ele vai ser inteiro. Então vamos lá. O que eu vou colocar aqui? O número da coluna. Como eu estou na coluna nome, então é a coluna 2, tá, pessoal? Então eu vou botar aqui coluna 2, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar 0 ou 1, tá? Esse 0 ou 1 eu não vou me aprofundar nele, tá? Mas a princípio o 0 ou 1 é para te buscar uma informação próxima ou a informação exatamente a que tu quer. Então eu vou colocar aqui o 0, tá? E vou fechar a nossa função. Uma informação bastante importante, tá? É que quando a gente seleciona uma parte do código e aperta F4, a gente bloqueia ele. Por que a gente faz isso, tá? Porque quando eu for arrastar essa fórmula para baixo, esta parte que está no F4 vai ficar bloqueada e não vai deixar mudar. Então a gente vai ter sempre um banco de dados sempre selecionado corretamente, tá? No caso aqui, se eu for arrastar essa função aqui que eu fiz para baixo, tá? Esse erro deu porque eu ainda não tenho nenhuma informação aqui, tá? Nenhum código aqui. Se eu botar aqui o código número 1, ele já vai puxar o nome Bruno, tá? Então, se eu puxar para baixo, ele vai copiar o banco de dados, tá? Ó, pode ver aqui que selecionando aqui o banco de dados, ele aparece o banco de dados. E ele só mudou o primeiro, que é a referência, né? Então, para mudar o nome aqui embaixo, ele está puxando a referência daqui, não esse de cima. Se eu tivesse botado F4 na primeira referência, ele ia puxar de cima. Então, como eu não botei F4, ele vai puxar a referência de baixo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o 7, ó, ele puxa João. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a idade e com o setor. O que vai mudar, tá? Vai mudar apenas a coluna. Então, eu vou botar aqui, ó, igual PROC-V. Vou selecionar a referência, que vai ser o código, ponto e vírgula. Vou selecionar o banco, ponto e vírgula, e vou selecionar a coluna. A coluna então é a coluna 3 e eu vou botar 0 no final, tá? Novamente eu vou botar F4 só no banco aqui, para ele não mudar quando eu for puxar para baixo. E Enter. Ó, já puxou a idade do Bruno ali, ó, viu? Então eu vou botar aqui, ó, igual PROC-V. Vou selecionar a minha referência, ponto e vírgula, vou puxar o banco, ponto e vírgula, vou botar aqui a coluna, então coluna 0, 1, 2 e 3, então coluna 3, e vou botar o 0 no final, e vou fechar com o meu parênteses. Ok, deixa eu só botar o F4 aqui no banco, para a gente poder arrastar para baixo para ficar mais simples. Bom, pessoal, aqui para o João, para mim puxar a idade dele, vocês vão ver, tá? Aqui o Bruno é 24, o João é 27. Então quando eu for arrastar essa função para baixo, olha o que vai acontecer. 27. Puxa para baixo. Ó, o que eu fiz aqui de errado, pessoal? Aqui é a coluna 3, coluna 4. Eu botei a coluna 3 aqui, ó. Repeti a coluna 3, é a coluna 4 aqui, esse setor. Tá? Eu vou puxar para baixo aqui também. Ó, vendas. Show de bola, né, pessoal? E eu posso fazer isso aí para todos, tá? Vou ensinar um truquezinho agora aqui para vocês, que é a função C, tá? Então eu vou botar aqui, ó. Vou arrastar para baixo no João aqui. Ele tá dando erro, né? Agora, se eu botar uma outra função no início, tá? Eu vou apagar. Aliás, eu vou dar um Ctrl X aqui, porque depois só colo dentro, tá? Então eu vou botar aqui, ó. A função C funciona da seguinte forma. Se este valor de referência for igual a vazio, dentro de aspas, então eu vou escrever, digite o código.
digite o código de referência. Se não, eu vou executar a função. Qual que é a função? A proc_v. Eu tinha dado no Ctrl X, né? Então aqui eu colei. E vou fechar a nossa função C. E vou dar um Enter. Olha que apareceu, pessoal. Digite o código de referência. Se eu colocar aqui o código de referência, olha ali. Então agora não vai mais aparecer o erro. Então, se eu pegar agora, puxar isso aqui para cima, não mudou, né? Mas se eu apagar o set, digite o código de referência. Os outros deram erro. Então eu posso fazer a mesma coisa. Posso fazer a mesma coisa para os outros ali também, ó. Ctrl C. Aqui eu vou dar um Ctrl V e vou mudar só a coluna, coluna 3. Ctrl V, coluna 4. Então, se eu colocar o código aqui, ele puxa o nome, a idade e o setor. Legal, né, pessoal? Vou fazer a mesma coisa aqui para baixo aqui, então. Ctrl C, Ctrl V, coluna 3 e coluna 4. Opa, aqui que eu fiz de errado. Opa, aqui. Sobrou o número 2, coluna 4. Pessoal, é bem simples, é bem tranquilo e vocês não têm noção quanto isso aqui é útil, tá? Então assim, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rapidinho, tá, pessoal? Mostrando um pouquinho do proc_v, do Google Docs. E também um pouquinho da função C, né? Que ajuda bastante nessa parte de tratamento de informação. Aqui, se eu não quisesse colocar também, tá, pessoal? Uma frase desse tamanho, eu posso simplesmente deixar em branco, tá? Eu não preciso deixar escrito alguma coisa. Então eu boto aqui. Deixa em branco. Eu apago aqui, deixo em branco. E depois também vocês podem fazer tratamento de permissão de acesso e bloquear essas partes que vocês não querem que seja escrito nada, tá? Então é só chegar aqui e colocar o código, ele já vai selecionar e não vai dar mensagem de erro, tá bom? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já falei no início do vídeo, mas vou falar de novo. Se inscreva no meu canal, não esquece de dar um like e compartilhar, tá? Tem outros 2 vídeos aí na tela, espero que todos tenham gostado desse vídeo, foi feito com bastante carinho. E até a próxima, tchau, tchau!